Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos falar em como ficou a aposentadoria especial após a reforma. Eu perdi as contas de quantos e-mails eu recebi aqui referente à aposentadoria especial, conversão de tempo especial em comum, como que ficou após a reforma. Então, primeira coisa, quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Se você não tiver tempo de assistir o vídeo até o final, coloque ele nos favoritos porque ele vai mudar a sua vida. É o seu patrimônio que está em jogo, você precisa prestar atenção para entender exatamente os impactos que a reforma vai trazer na aposentadoria especial, como vai começar a funcionar a partir de agora e como você pode garantir o seu direito antes de ser promulgada, se for o seu caso, tá? Então, se você não conseguir assistir, dá um pause, coloca nos favoritos aí, depois você volta, assiste com mais calma, assiste com mais paciência, porque nós vamos abordar todos os assuntos da aposentadoria especial que foi alterado aqui e como vai funcionar a partir de agora. Bom, a forma da gente trabalhar isso de uma forma mais ética, técnica e demonstrar exatamente como está acontecendo é por meio dos artigos da própria PEC. Então nós vamos trazer aqui a legislação passo a passo, vamos interpretar junto com você e vamos demonstrar como está na redação atualizada, aprovada agora pelo Senado Federal, que vai ser promulgada aí até no mais tardar em novembro, só esperando o presidente Bolsonaro voltar. E você precisa conhecer de tudo isso, tá bom? Então, para entender como funciona, a aposentadoria especial era devida àqueles segurados, que tinham preenchido 15, 20 ou 25 anos, expostos a algum agente nocivo ou que tenha sua integridade física prejudicada. Esses segurados, antes da aprovação da reforma, recebiam 100% da média contributiva, e conseguiam aposentar desta forma. Agora, o que foi que mudou? Então vamos lá para você entender. No primeiro ponto, e o tópico mais importante alterado aí, foi o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, que garantia a diferenciação aí nos critérios de contagem nas pessoas que ficavam expostas a agente nocivo ou tinham integridade física prejudicada e também as pessoas com deficiência. Então, primeira coisa, vamos lá ver o que alterou no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo já está aqui na tela, acompanhem comigo, preste muita atenção. Vamos lá. Então, a PEC 6 de 2019 foi aprovada dia 23 de outubro de 2019. Artigo 201. Aqui está arriscado porque era a redação antiga, Então, o artigo 201, parágrafo 1º, vamos ler essa parte riscada aqui primeiro para você entender o que ele dizia. Ele dizia o seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da Previdência Social, ressalvados os casos de atividade exercidas sobre condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Bom, um artigo traz muita coisa pra gente, muita informação, Então que ele primeiramente falava, olha, é proibido, ter critério diferenciado na concessão de aposentadorias, com exceção em 2 casos. Se a pessoa trabalha em condição especial que prejudica a saúde ou a integridade, ou se a pessoa é deficiente. Ponto, isso era o que dizia. Então vamos lá para outra parte agora para ver como ficou a redação atual. Ela modificou muito, isso vai trazer um impacto importantíssimo. Olha só. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício. Observe esse tópico aqui. É vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Antigamente falava só aposentadoria. A diferenciação de uma palavra muda todo o sentido. Vai gerar muita discussão a troca aqui de benefícios pela aposentadoria. Dando continuidade. Ressalvadas nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Volta aqui um pouquinho para mim. O artigo 201 da Constituição Federal, ele trazia muitas coisas importantes e modificou muito. Então, era vedado o critério de diferenciação de aposentadoria, concessões de aposentadoria. Agora ele já trocou o termo aposentadoria pelo termo de benefícios. Na redação anterior, a lei complementar ela vinha para regular a aposentadoria das pessoas com deficiência. E para quem nos acompanha aqui sabe o quanto é difícil uma edição de lei complementar. Para se ter ideia, a nossa Constituição é de 1988 e a aposentadoria das pessoas com deficiência só foi
feita em 2013. São mais de 25 anos demorados para que os deficientes tiverem uma aposentadoria aí um pouquinho mais justa. Então, imagine o quanto vai demorar até que uma lei complementar entre em vigor aí, tá? Então, quer dizer que a aposentadoria agora especial, ela vai ter que ser tratada também em lei complementar e não em lei ordinária como é agora. E os critérios para aprovação em lei complementar são muito mais complexos. Então, vai gerar uma dificuldade um pouco grande aí referente a isso, tá? E vamos lá para os incisos, para a gente entender aí o que foi, o que pode ser diferenciado aí dos benefícios. Vamos lá? Então, repetindo a leitura do parágrafo 1º do artigo 201 atual, é vedada a adoção de requisitos ou critério diferenciado para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra. Observe que aqui ele já está exigindo uma idade para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. 1. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. E 2. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, observe o quanto veio a modificar na Constituição, né? E aqui a gente pode trazer um monte de características aqui inseridas no texto constitucional que, infelizmente, não há lei agora nenhuma que consiga alterar isso daqui. Então, o primeiro tópico aqui que a gente consegue identificar é exatamente a diferenciação entre o termo benefícios e aposentadoria. O segundo tópico já tem requisito constitucional que garante, né, a possibilidade de previsão de idade, então obrigatório requisito idade agora para todas as modalidades de aposentadoria, né, e só vai ter uma diferenciação aí, exclusivamente, algum tipo de diferença, dos segurados que sejam deficientes ou cujas atividades sejam exercidas de forma efetiva à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. O termo efetiva exposição vai ser gerado um monte de demandas, porque o INSS vai fazer uma interpretação, né, do texto constitucional, vai ter que ser muitas vezes discutido o que é considerado uma efetiva exposição a agentes e, consequentemente, vai gerar aí, né, muita interpretação equivocada, muita interpretação errada ou não, né? Depende muito de quem vai estar analisando seu benefício para entender o que é uma efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. E, consequentemente, né, outra vedação aí que já tem caráter constitucional, vedada a caracterização por categoria profissional. Então, todos aqueles profissionais, né, que eram categorizados como atividades consideradas nocivas aí, a gente já trabalhou com relação a isso, são os decretos, né, um de 64 e um de 79, já ficou totalmente proibido. Então, não vai poder mais fazer aí a caracterização de categoria profissional a partir da promulgação da reforma. Então, ela já trouxe isso. Então, observe, pessoal, que o artigo 201 sofreu várias modificações, né? Já está incluso lá na Constituição Federal um monte de coisa. Idade, efetiva exposição, diferenciação de benefícios ao invés de aposentadoria, muita modificação aí e proibição da categorização de ocupação profissional considerada simplesmente especial, tá? Mas, dando continuidade no nosso assunto aí, a gente vai pegar o tópico aqui principal que o pessoal está com dificuldade, tá? Foi incluído o tempo aí, idade, para conseguir aposentadoria especial, mas como vai funcionar essa idade? Para responder isso, a gente vai ter que ir lá na PEC também, né? Lá no artigo 19 da PEC, que vai trazer para a gente quais são as idades na aposentadoria especial. Então vamos lá novamente, texto na tela para você aprender aí em que situação você vai se enquadrar, né? E qual a idade mínima que você tem que ter para conseguir aposentadoria especial. Vamos lá? Olha só que legal, quem traz aí para a gente é o artigo 19 da PEC, que fala o seguinte: até que lei complementar, observe nova exigência, então lei complementar sempre, né, disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos parágrafos 1º e 8º do artigo 201, observe que o parágrafo 1º aqui a gente está trabalhando com aposentadoria especial, né, da Constituição Federal, será concedida a aposentadoria
aos segurados que comprovem o exercício de atividade com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou associação de agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante no mínimo 15, 20 ou 25 anos, nos termos dispostos no artigo 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, quando cumpridos. Então aqui ele já exige uma idade mínima, um tempo de contribuição mínimo de 15, 20 ou 25 anos, e agora ele vai falar que deve ser cumprido, além disso, 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição, 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de tempo de contribuição, ou 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Então volta aqui para a gente, para você entender, né? 90% ou mais de 90% dos casos aqui são das aposentadorias especiais que tem que provar atividade, a exposição à integridade física aí, né? Ou prejudicialidade à saúde por tempo no mínimo de 25 anos, que é o caso das pessoas. Só que, além dela provar a efetiva exposição a agente nocivo que prejudica a saúde dela, ela vai ter que ter uma idade mínima de 60 anos. Olha o quanto isso é nocivo. Isso quer dizer que, para você aposentar na aposentadoria especial, se você tiver 35 anos de agente nocivo, mas não tiver os 60 anos de idade, você não vai conseguir aposentar. Então as pessoas, vamos pegar como exemplo aqui o profissional que trabalha na área da saúde, começou a trabalhar na área da saúde com 20 anos de idade, continua trabalhando com mais 25 anos de tempo de contribuição, exposta a todo tipo de agente nocivo, fezes, urina, secreção, agentes contaminados, né, sangue, um monte de exposição a agente nocivo. Ele vai, com 45 anos, 46 anos, dependendo se ele sair da função, ele conseguiria aposentar na aposentadoria especial. Agora, se ele entrar com 20 anos nessa atividade, ele, por mais que ele tenha os 25 anos e não tenha os 60 anos de idade, ele não vai conseguir aposentar. Então isso é totalmente nocivo, vai fazer as pessoas ficarem mais tempo aí, né, na aposentadoria exposto a agente nocivo e, consequentemente, vai prejudicar a integridade física daquele trabalhador. Quando coloca uma idade mínima nessa modalidade de aposentadoria para aquelas pessoas que ficam e que têm a exposição aos agentes nocivos, é terrível. Imagina um mineiro de subsolo que trabalha sem ar, com calor exageradamente quente nas minas, para a gente ter o conforto de ter algum tipo de coisa diferenciada. Esse mineiro está lá trabalhando e ele, com 15 anos de contribuição, ele já não consegue mais fazer nada dentro de uma mina fechada, naquela situação, e se ele não tiver os 55 anos de idade, ele não aposenta. Ele pode ter 40 anos de atividade naquela situação, mas se não tiver os 55 anos de idade, ele não vai conseguir aposentar, e assim com todas as outras atividades. Então, para as aposentadorias especiais que exigiam 15 anos de tempo de contribuição, além dos 15 anos, vai ter que provar 55 de idade. Para as aposentadorias que exigiam 20 anos de contribuição, além dos 20 anos, vai ter que provar 58 anos de idade. E para as aposentadorias que exigiam 25 anos de tempo de exposição, além dos 25 anos mínimos, vai ter que ter ainda 60 anos de idade. Muito nocivo, não é? Agora nós vamos trabalhamos já com dois tópicos, o que foi alterado lá no artigo 201, as idades mínimas para cada uma das modalidades de aposentadoria especial, e agora nós vamos trabalhar com as conversões, como ficou a conversão de tempo especial. Para você entender, a conversão nada mais é, né, do que um adicional de tempo para aquela pessoa que ficou exposta a algum tipo de agente nocivo, por mais que ela não tenha completado os 25 anos completos, por exemplo. Então vamos imaginar que a pessoa trabalha exposta ao agente nocivo durante 24 anos. Nesses 24 anos, dedicando-se e prejudicando a sua integridade física, né, com exposição a agentes nocivos, hoje, atualmente, antes da promulgação, ela conseguiria fazer a conversão aí do tempo especial em comum para conseguir uma modalidade de aposentadoria mais benéfica. Então, no caso dos homens hoje, havia um adicional aí de 40%, né, para as aposentadorias de 25 anos, e no caso das mulheres, havia um adicional de 20%. Então, no homem, para cada 10 anos ele ganhava 4 anos, e na mulher, para cada 10 anos ela ganhava mais 2 anos aí de tempo de contribuição, caso ela não cumprisse os 25 anos completos para conseguir aposentadoria especial.
Agora modificou totalmente isso. Vamos lá dar uma olhada no artigo 25, parágrafo 2º da PEC, que fala aí da conversão, como que vai ficar daqui para frente. Vamos lá para a gente entender? Olha só, artigo 25, parágrafo 2º. Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum na forma prevista na Lei 8.213, de 91, ao segurado do Regime Geral da Previdência Social, que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade. Olha o que eles incluíram aqui, tempo de efetivo exercício, vai gerar muita discussão, de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudica a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após essa data. Esse talvez tenha sido a pior situação, porque depois da promulgação da Constituição Federal, foi promulgada aí a PEC, a proposta, a emenda já é uma emenda, né, de Constituição, a emenda à Constituição, você não vai mais conseguir converter esse período especial em período comum. Consequentemente, se você dedicar-se toda a sua vida, seu trabalho, né, exposto ao tipo de agente nocivo, muito barulho, né, muito quente, muito frio, agentes infecto-contagiosos, situações de extremo risco, e você não ficar no mínimo o tempo exigido, 15, 20 ou 25, você vai perder tudo. Esse período não vai poder ser mais convertido, você não vai ter o adicional de 40% aí no caso dos homens, e você não vai ter mais o adicional aí de 20% no caso das mulheres. Isso era o que a gente temia aqui nas aposentadorias especiais, a gente discutiu, falou muito sobre isso daí, mas agora não tem mais jeito. A partir da promulgação já não vai ter mais como converter os períodos depois da promulgação. Para todas aquelas pessoas que cumpriram todos os requisitos da aposentadoria especial antes da promulgação, independentemente do momento que elas venham a pedir a aposentadoria dela, ela vai conseguir ter direito, né, de aposentar na aposentadoria especial pelas regras antigas, vou chamar agora, né, provando 15, 20 ou 25 anos, independentemente da idade. Para todas aquelas pessoas que exerceram alguma atividade considerada especial na regra antiga, elas vão conseguir também, independentemente do tempo que ela peça aí a sua aposentadoria, todas as conversões até a data da promulgação. Então, o que é importante, para a gente fechar aqui com chave de ouro, é importante entender que, independentemente do momento que você venha pedir sua aposentadoria, vamos imaginar que você peça daqui 2 anos e foi promulgada, e agora em novembro de 2019, a aposentadoria, a emenda à Constituição. Você vai ter garantido, independente do momento que você peça, todos os direitos que você tem antes da promulgação da emenda à Constituição. Seja por aposentar de forma especial, com 15, 20 ou 25 anos, independentemente da idade, seja para converter os tempos de contribuição especial em comum. Então isso você vai conseguir direito adquirido seu, tá bom? Vem com a gente que na próxima semana, terça-feira, 7 horas da manhã cedinho, a gente já está aqui para falar novamente sobre as mudanças e os efeitos da reforma da Previdência. Até lá, tchau!